Bom, boa tarde. Agora nós teremos o prazer de assistir a primeira palestra de abertura do evento, intitulada O papel da ciência e da matemática diante dos grandes desafios do nosso tempo. E para proferir a palestra, eu convido ao palco a professora Tatiana Roque, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e atual secretária de Ciência e Tecnologia do município do Rio de Janeiro, a quem agradecemos a presença. Alô, alô, foi. Gente, muito obrigada, boa tarde, super obrigada pelo convite, pela acolhida, né? Já encontrei um monte de pessoas que eu conheço, outras também que me conhecem, que estudaram no livro de História da Matemática, que eu acho que é mais conhecido, né, nessa comunidade. É um prazer enorme estar aqui. E eu sei que a apresentação está no meio, né? Vamos lá para o começo. Então, eu sei que, em geral, vocês conhecem mais o meu trabalho pelo meu livro de História da Matemática, né, que se chama História da Matemática, uma visão crítica desfazendo mitos e lendas, que eu tenho muita alegria que já está na, sei lá, na quinta reimpressão ou quarta, e que tem tido muita circulação, e acho que a gente conseguiu realmente trazer uma visão sobre a história da matemática e o papel da história da matemática no ensino, né, sabendo também como a matemática ela é vista de diferentes maneiras ao longo do tempo. Né? A minha área acadêmica é essa, de História da Matemática, História da Ciência, sempre com preocupações muito grandes com o ensino. Né? Eu dou aula no programa de ensino de matemática, o PEMAT, da UFRJ, do Instituto de Matemática da UFRJ, mas, ultimamente, eu venho também ampliando um pouco a minha área de pesquisa e me interessando bastante pelo papel da ciência, no sentido mais amplo, nesse momento em que a gente está vivendo. Né? Eu acho que a gente vive um momento muito crítico. Nós vimos, né, independente das visões políticas aqui de cada um, nós vimos a ciência ser utilizada de uma maneira não muito proveitosa, digamos assim, durante a pandemia. Né? O combate à pandemia ele se tornou ainda mais difícil por uma série de problemas relativos à maneira como a ciência foi utilizada, né? Que muitas vezes não foi adequada. A gente teve fenômenos como o negacionismo, né? Como os ataques à ciência, a desinformação, as fake news. Né? Todos esses são problemas que têm nos inquietado bastante. Né? E aí, quando eu assumi também o Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ, eu já saí, agora eu sou secretária de Ciência e Tecnologia, eu me interessei bastante em pesquisar essa questão justamente do negacionismo, de onde vem isso, o que significa, trabalhando com pesquisas. E a conclusão a que eu cheguei é que se trata de um problema sobre a relação entre ciência e política e um certo pacto que existiu durante muitos séculos e está hoje sendo questionado, e está hoje em crise. Né? Então, para a gente entender o papel da ciência e, claro, da matemática também, né, nos dias de hoje, a gente precisa entender um pouco o que está acontecendo com o modo como a ciência vem sendo utilizada para enfrentar os desafios atuais. Né? Então, eu passei a me debruçar sobre essa questão, né? Escrevi um novo livro, aí eu já não sei se vocês conhecem também esse novo livro, que se chama O Dia em que Voltamos de Marte, uma história da ciência e do poder, com pistas para um novo presente. E qual é o objetivo desse livro? É estudar como a ciência e o poder fizeram, ao longo da história, diferentes pactos que tiveram como consequência produzir uma confiança da sociedade em relação à ciência. Então, a gente estudar como isso aconteceu ao longo da história também nos ajuda a entender o que está acontecendo agora. Né? O porquê que a gente vive um momento crítico em que essa relação da ciência com a sociedade está sendo colocada em xeque. Né? Então, eu estudei... Pode passar. Ah, não. Aí eu tenho aqui o meu negocinho. Espera aí. Lembrei. Aí eu mesma passo. Né? Então, eu estudo, e vou falar aqui rapidamente para vocês, de 3 séculos de história. Rapidinho. O Fábio falou para falar em 50 minutos, 300 anos. Vamos tentar. Né? Então, 3 séculos de história em que diferentes noções que a gente acha
que são equivalentes, que são praticamente sinônimos da ciência, foram criadas e conquistaram a opinião pública. Né? Então, a gente acha que a ciência sempre foi universal, a gente acha que a ciência sempre foi objetiva, mas não é bem assim. Essas noções têm uma história. Esse é o papel do historiador da ciência, né? É mostrar que mesmo noções, como a noção de rigor, por exemplo, a gente diz a matemática é rigorosa. Isso eu falo no livro de História da Matemática, aí para quem leu, né? A gente diz a matemática é rigorosa. É, claro, a matemática é rigorosa. Mas qual a noção de rigor que vigora em cada momento histórico? Isso mudou com o tempo. Né? Então, a mesma coisa vale para essas noções de universalidade, de objetividade, que se tornaram sinônimos de cientificidade em momentos históricos específicos. Então, não foi sempre, isso é importante, porque o debate sobre o papel da ciência na sociedade, ele está tão acirrado que ele envolve algumas polêmicas, algumas tretas, algumas posições aí de redes sociais bem extremadas. Né, tem agora um debate enorme sobre as pseudociências, sobre se a psicanálise é ou não ciência. Não sei se vocês viram aí esse debate, né? É um debate acirrado, que leva em consideração justamente a definição de ciência, ou seja, os critérios de cientificidade que mudaram ao longo do tempo. Nem sempre é a mesma coisa que é dito ser ciência. Então, é interessante a gente estudar essa história. Eu vou falar desses 3 momentos, então, começando com esse momento do iluminismo, né? Então, começando aí mais ou menos em meados do século XVIII, tentando chegar até os dias de hoje, para mostrar o quê? Já vou dar um spoiler aqui para vocês entenderem por que a gente está fazendo essa volta no tempo. Para mostrar que a ciência, ela conquistou corações e mentes, ela ganhou a confiança da sociedade a partir de um aparato enorme que foi construído, criado para isso. Ou seja, não é automaticamente que a gente faz com que a sociedade confie na ciência, aposte na ciência, invista na ciência. É preciso que as pessoas sejam conquistadas para isso. É preciso que as pessoas enxerguem quais são os benefícios que a ciência traz para as suas vidas. Né? É preciso que as pessoas enxerguem que utilizar a ciência e fazer esse pacto entre política e ciência, utilizar a ciência para tomar decisões políticas, é algo que pode construir um mundo melhor. Né? Então, é exatamente isso que talvez hoje esteja em crise, e eu vou mostrar para vocês por quê e como nós chegamos até aqui. Então, para que isso faça sentido, eu preciso começar lá de trás, em um momento que foi um momento iluminado, né, de como a ciência passou a ser vista pela sociedade como algo fundamental para uma transformação, que era aquela transformação que acontecia em meados do século XVIII, com o iluminismo, né, como o próprio nome já diz, o século das luzes, né, que quer dizer o quê? Que a verdade não vai mais ser conhecida a partir do dogma, e sim a partir da razão. Né? Então, o papel da razão se torna fundamental nesse momento. E, por incrível que pareça, a noção da universalidade da razão, ou seja, a ciência é um conhecimento universal sobre os fenômenos naturais, sobre o mundo que nos cerca, foi uma noção incorporada ao critério de cientificidade a partir da lei de atração universal, que não à toa se chama lei de atração universal. É um outro nome para a lei da gravidade. Né? Então, vou falar um pouquinho disso. Uma das grandes questões que envolvem a universalidade nesse momento é a questão sobre como ir além do individual e do interesse particular e atingir o universal, o bem comum, o interesse geral, que é uma questão proposta por alguns filósofos da época, iluministas, como os conhecidos Jean-Jacques Rousseau e o Marquês de Condorcet. Por que essa questão ela se torna importante? É uma questão que tem tudo a ver com universalidade, certo? Por que ela é importante? Porque, antes daquele momento, o monarca, que era o soberano, né, aquele que detém nas suas mãos o poder político, ele era escolhido por quem? Por Deus. Né? O monarca era escolhido por Deus, ele tinha atributos divinos que ungiam para que ele fosse o soberano.
A partir daí, como a gente sabe, o absolutismo vai ser questionado, né? A gente vai ter daqui a pouquinho aí a Revolução Francesa, que vai justamente questionar o absolutismo. E então se coloca a questão de como escolher o soberano. O que legitima o soberano? A gente vai chegar até o voto. Né? E um debate que acontecia na época era qual? Ora, cada um escolhe segundo o seu interesse particular. Como a gente faz para que as pessoas escolham o soberano, não a partir dos seus interesses individuais, e sim a partir do bem comum. Então, essa é uma questão fundamental para legitimar métodos de escolha que vão fundar a democracia. Né? Que é justamente isso, como ir além do interesse individual em direção ao universal. Né? Para a gente ver como a questão da universalidade tem a ver com a questão também política da época. Então, a gente tem, por exemplo, algumas obras de matemática, e aqui, já chegando a esse ponto um pouco surpreendente, né? A gente tem essa obra aí, que é tida como uma das obras fundadoras da teoria das probabilidades, escrita pelo Marquês de Condorcet, que é uma obra voltada para essa questão que eu acabei de falar. Porque a pluralidade de vozes ela é mais propiciadora do bem comum do que uma voz apenas, do que um indivíduo. É por isso que o Marquês de Condorcet se propõe a estudar teoria das probabilidades. Ele tem um teorema, não sei se vocês conhecem, chamado o Teorema do Júri, de Condorcet, que é um teorema de probabilidade que diz o quê? Que quando muita gente, por simplificar muito, tá? Mas ele demonstra matematicamente que quando muita gente decide melhor do que uma pessoa só. Né? Que é justamente o que a gente está falando aqui. Então, a pluralidade de vozes, né? E o Condorcet, assim como muitos matemáticos da época, era deputado, participou do debate da Constituição nessa época, para a gente ver que não estava separado, né? Atividade matemática, atividade filosófica, atividade política. Não sei por que eu estou falando isso, né? Porque eu mesma, vocês sabem, que tenho todas essas atividades, matemática, filosófica, política, e na época também era assim, né? As pessoas tinham essa inserção também muito forte política na época, e era o caso do Condorcet. Aí, rapidinho, o Teorema do Júri, só para lembrar, quem depois pesquisa melhor, é um teorema de matemática, de teoria das probabilidades, né? E aí, chegando no oposto disso, né? Que eu chamo de o pesadelo de Condorcet, que diz que a democracia seria a arte de produzir uma ditadura, ou seja, seria o interesse particular, privado, enquanto Condorcet está dizendo exatamente o contrário, né? Que a democracia é voltada para a pluralidade de vozes. E dentro desse contexto, portanto, da universalidade como valor social para a constituição da democracia, ao mesmo tempo como critério de cientificidade, a gente vai ter uma série de obras dos chamados analistas do século XVIII. Quem são os analistas do século XVIII? Aí alguns de vocês já devem conhecer bem. D'Alembert, Clairaut, Laplace, Lagrange. Laplace todo mundo conhece por causa da transformada de Laplace, né? Lagrange também, a gente tem teoremas com o nome de Lagrange. Esses caras todos, gente, estavam interessados numa questão que agora vocês vão se surpreender, que era a seguinte questão: como eliminar Deus do sistema do mundo? Vou explicar. A gente teve, no século anterior, século XVII, né, o trabalho de Newton, em que um dos problemas que o Newton coloca no seu principal livro, que é chamado Os Principia, né, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, é demonstrar a estabilidade do sistema solar. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente sabe que o Sol e os planetas se atraem na razão direta das massas e na razão inversa do quadrado das distâncias, certo? Mas essa lei, que é a lei de atração universal, também vale para a atração entre os planetas, certo? Por que que a atração entre os planetas não perturba o movimento dos planetas em torno do Sol, fazendo com que, possivelmente, um planeta se desgarre e mude a sua órbita e se afaste muito do Sol? É um problema seríssimo, porque se um planeta se afastar muito do Sol, ele congela.
né? Por exemplo, a Terra, se afastasse muito do Sol, congelava. Então, a gente tem que demonstrar que o sistema solar é estável, ou seja, essa lei da atração universal entre os planetas não perturba muito o movimento dos planetas em torno do Sol, certo? Bom, quando Newton enunciou a estabilidade do sistema solar, ele disse, porque... ele foi perguntado, aliás, ele colocou um corolário, né, e depois ele foi perguntado, por que os planetas não se afastam muito do Sol, já que eles exercem também essa atração entre eles? E Newton respondeu, porque o ser todo-poderoso que criou o sistema solar intervém de tempos em tempos para recolocá-lo em ordem. Né? Esse é o Deus chamado Deus relojoeiro, assim zombado por Leibniz, né, que falou, esse Deus de Newton aí, Deus tem mais o que fazer, vai ficar toda hora lá que nem um relojoeiro, dando corda no sistema solar, né? Não é assim, Deus cria o sistema e depois vai fazer, tem outra coisa para fazer. Não era contra Deus, era contra esse Deus que precisa ficar ali consertando o sistema solar. Então, no século XVIII, qual é o objetivo desses tais analistas do século XVIII? Vai ser demonstrar que o sistema solar é estável como consequência única e exclusivamente da lei de atração universal, sem precisar da intervenção de Deus. Então, o problema deles não é com Deus, é com esse Deus que precisa intervir no sistema solar. Então, eles querem eliminar Deus do sistema do mundo. E, para isso, eles criam uma coisa chamada o sistema do mundo. Esse aqui é o livro do Descartes sobre isso, Exposição do Sistema do Mundo, em que o espaço ele passa, então, a ser visto como uma equivalência de todos os movimentos, né? Então, é um espaço homogêneo, guiado, explicado apenas por uma única lei, a lei de atração universal. Então, a lei de atração universal é universal mesmo. Ela explica todos os movimentos dos céus e da terra pela mesma lei. Por que nós andamos com os pés no chão? Porque se a gente solta uma coisa, ela cai na nossa cabeça? Porque os planetas rodam em torno do Sol? Porque as marés se movimentam subindo e descendo periodicamente. Veja a quantidade de fenômenos de naturezas distintas que uma mesma lei explica. Né? Então, a lei de atração universal vira o paradigma da cientificidade da época. Inclusive, isso cria uma filosofia da ciência, mas que é também uma filosofia do mundo, né? Que vai ser muito influente, daqui a pouquinho a gente vai ver, no século XVIII. E aí dentro, né, aí agora para vocês que são matemáticos, eu vou contar um pouquinho mais do que tem aí dentro. Quando eu faço essa palestra que não é para matemáticos, eu pulo esse slide um pouco rápido, mas para vocês eu vou falar, que é dentro desse livro, então, que eles se propõem a matematizar as leis da física, né, as leis de Newton, porque, não sei se vocês sabem, mas Os Principia, o livro do Newton, ele é todo... Oh, meu Deus do céu. Ele é todo... Já consegui. Ele é todo... Todas as demonstrações são feitas com geometria sintética. E o que os analistas do século XVIII dizem é o que a gente precisa para demonstrar a suficiência da atração universal é traduzir todas essas demonstrações em análise matemática, com análise agora escrita em formato algébrico, que é o que a gente chama hoje de análise mesmo, né? É o cálculo diferencial integral em formato algébrico, que não era o caso do Newton. O Newton fazia isso com geometria sintética. Então, agora eles vão algebrizar todos esses conceitos, surge a análise matemática, e, a partir daí, o que vai ficar compreendido, né, de forma tácita, e que é ressaltado por esse filósofo da ciência chamado Alexandre de Coiré? A partir daí, ao invés da gente se perguntar sobre quais são as causas da lei da atração universal, a gente vai descrever a atração universal e isso vai passar a servir como causa. Né? Então, descrever não é entender, é prever. Então, a gente não precisa mais entender a lei, a gente precisa utilizar a lei de modo a que ela consiga prever o futuro dos movimentos e do maior número possível de movimentos diferentes. E, como eu disse, o newtonianismo se torna uma ideologia.
Newtonianismo é isso, né? Essa visão de que todos os movimentos são regidos por uma só lei, que é a lei de atração universal. Um dos grandes defensores do newtonianismo é Voltaire. E o newtonianismo é tão importante que ele precisa ser explicado para todo mundo, inclusive para aquelas pessoas que, na época, não praticavam a ciência, que são quem? As mulheres. Né? Agora isso está mudando, ainda bem. Né? Quero contar para vocês um parênteses rápido, que eu sou a primeira mulher secretária de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. Né? Então, a coisa está mudando. Obrigada, gente. Mas muita luta, né? Na época não era assim. Como as mulheres estavam excluídas desse mundo da ciência, era preciso também formá-las para essa nova ideologia. Então, tinha até livros de divulgação científica, voltadas para pessoas, né, que estavam fora do mundo da ciência. Além disso, a ciência ela não era praticada apenas na academia. Ela era praticada em salões, em saraus. Ela era praticada junto com a literatura. Você ia num sarau desses, você recitava poesia e também falava um pouco de matemática. Os analistas também estavam lá, junto com pintores. Né? Então, todas essas eram estratégias de levar a ciência para fora dos muros da academia. Além disso, tinham iniciativas editoriais muito importantes, como a enciclopédia, que é essa enciclopédia aí, de Ciências, Artes e Ofícios. Essa enciclopédia, ela tinha um objetivo modesto, que era simplesmente sistematizar todo o conhecimento da época, todo, de ciências, artes e ofícios, tudo, né? Seria sistematizado nessa enciclopédia, que foi editada por Diderot, né, um filósofo importante, iluminista, e D'Alembert, o nosso D'Alembert, matemático. E é interessante que na introdução da enciclopédia, eu falo isso no livro, o D'Alembert defende a lei de atração universal como padrão de cientificidade para a filosofia natural, para o entendimento do mundo, justamente. Né? Então, a enciclopédia ela tem esse papel de sistematizar todo o conhecimento da época. Além disso, aí já chegando um pouquinho para o final do século XVIII, porque a gente sabe que teve a Revolução Francesa, em 1789, depois da Revolução Francesa, surgiram instituições científicas importantíssimas na França. Uma delas era a Escola Politécnica e outra a Escola Normal. Né? Existem até hoje, são ainda muito prestigiosas. Qual era o objetivo dessas instituições? Era formar os quadros do Estado e os cidadãos e as cidadãs que iam colocar em prática os ideais da Revolução Francesa. Era esse o objetivo. Né? Então, na Escola Politécnica, você formaria os engenheiros, com base no método analítico, e na Escola Normal, você formaria os professores, com base no método analítico, que era fundamental para que os cidadãos e as cidadãs cumprissem o ideal da Revolução Francesa naquela sociedade. Então, veja, a gente tem aí um conjunto de coisas, né? Iniciativas editoriais, estratégias de divulgação científica, instituições de Estado, que fazem com que a ciência tenha um papel na sociedade, que é um papel construído. Não é assim meia dúzia de cientistas se juntou, escreveu um paper, publicou o paper, todo mundo tem que acreditar na ciência. Não é assim, não. Vocês estão vendo o tamanho desse empreendimento. É uma coisa enorme. Né? Depois, na volta, se vocês quiserem, eu falo sobre isso. Eu quero agora passar para o século XIX, que a gente ainda tem 2 séculos pela frente, mas é justamente nessa época que surge a noção de ciências exatas. Depois eu mostro para vocês em que contexto surge essa designação de ciências exatas para as ciências matematizáveis, mas não ainda em contraposição às ciências humanas. Isso é só no século XIX. Tá? As ciências exatas são justamente aquelas matematizáveis que seguem o método analítico e que dão uma clareza de pensamento para os cidadãos. Então, vamos lá. Chegamos agora no século XIX. Né? No século XIX, é a época do progresso, a noção de progresso mesma, ela surge no século XIX, ela surge na virada do século XVIII para o século XIX, com a seguinte definição. O que é o progresso? O progresso é a ideia que a sociedade
se forma, né, que a sociedade passa a ter, de que o mundo caminha necessariamente para um futuro melhor. E por que esse futuro é melhor? Por causa da ciência e da tecnologia. Então, necessariamente, o mundo caminha para um futuro melhor, porque a ciência e a tecnologia vão nos dar um futuro melhor, de mais prosperidade para cada vez mais pessoas, de mais civilização, de crescimento. Certo? Então, surge essa ideia no século XIX. E aí, a gente tem uma série de invenções, né, como a locomotiva a vapor, os barcos a vapor, tudo isso que permite uma conectividade muito grande, até o final, aí a segunda metade do século XIX, que é a época da chamada primeira globalização, em que há o comércio internacional possibilitado por esses novos meios de transporte. Só para dar para vocês o contexto. Bom, em 1851, surge, então, uma iniciativa que, de novo, visa fazer o quê? Conquistar corações e mentes para esse ideal do progresso e do crescimento e da civilização, que são as chamadas grandes exposições universais. Né? Quem já visitou alguns países por aí, já viu alguns marcos de locais onde aconteceram essas grandes exposições. Essa foi a primeira, no Crystal Palace, em Londres. Esse palácio não existe mais, mas era um palácio enorme, construído para isso, inaugurado pelo príncipe Albert, e que era lotado de pessoas indo visitar o quê? Os grandes marcos da civilização e do progresso naquele momento. Né? Então, você tinha o que lá dentro? Telescópios, máquinas siderúrgicas, você tinha objetos de arte, grandes estátuas feitas com tecnologia de esculturas avançadas. Mas, além disso, você também tinha seres humanos em gaiolas, trazidos diretamente da América como peles vermelhas, em gaiolas. Para mostrar o quê? Que a civilização livraria aquelas pessoas atrasadas do primitivismo. Para vocês verem a que grau chega realmente o peso de ideologia que era o progresso. É claro que, sob essa desculpa, muita atrocidade foi cometida com essa população dos territórios colonizados. Nós sabemos bem disso, porque nós estávamos ali do outro lado. Né? Então, em nome do progresso, também havia essa justificativa da colonização, de todas as barbáries cometidas pela colonização. Então, estava tudo isso exposto aí, nessa grande exposição, para vocês verem que era, sim, uma estratégia de convencimento, de conquista da sociedade para o ideal da ciência, da tecnologia e do progresso. E, nesse momento, a noção de objetividade passa a ser sinônimo da ciência. Agora, é surpreendente. Né? A maioria das pessoas acha, eu mesma achava, antes de conhecer esse trabalho aí, que a ciência é definida pela objetividade. Sempre foi. Né? Não sempre foi. A ciência passou a ser definida pela objetividade em meados do século XIX. Esse aí é um trabalho de 2 historiadores da ciência maravilhosos, um livro chamado Objetividade, a Lorraine Daston e o Peter Gallison, e eles mostram que a objetividade ela se torna uma virtude epistêmica, ou seja, um modo de conhecimento valorizado em meados do século XIX pelas técnicas de precisão, de medir o mundo. Conhecer o mundo é medir o mundo de modo preciso, e para medir o mundo de modo preciso, o que a gente precisa fazer? Recalcar a subjetividade. Recalcar o eu, o gosto, a preferência. Tudo isso a gente deixa em casa. Quando o cientista vai para a rua, ele vai sem preferência, sem gosto, ele é objetivo. Né? Então, é um treinamento para a observação objetiva, que, nessa época, passa a ser sinônimo de fazer ciência. Então, aí estão 3 exemplos. Né? Antes do século, desse tempo que eu estou falando, meados do século XIX, quando você vai representar a natureza, aquela flor ali, você tenta representar ela bonita, né? Parecida com o que a natureza é, mas também bonita, bem feita. Não pode. Bonito, bem feito é muito subjetivo, isso é coisa da arte. Aí também que se separam as ciências. Isso é arte e ciência objetiva é outra coisa.
né? É outra coisa que faz o quê? Observa além das aparências, é o que está no meio, observa as estruturas, além das aparências. Então, não importa o gosto, as características pessoais, são os instrumentos de precisão que nos permitem observar a natureza. Telescópios, microscópios, tudo isso é muito utilizado nessa época. Então, está aí a objetividade. É uma época também, vou passar rápido aqui, porque vocês já devem estar de saco cheio de eu falando de mulheres na ciência, mas eu não consigo deixar de falar. É uma época também em que, nessa separação entre a rua e a casa, aqueles que deixam a subjetividade em casa para irem para a rua observar o mundo, quem é que é deixado em casa? As mulheres, né? Quem vai para a rua observar o mundo são os homens. Oh, por acaso, né? Coincidência. Não, né? Porque justamente essa divisão de trabalho científico, digamos assim, privilegia um certo modo de lidar com o mundo que não tem espaço para a subjetividade e que, então, coloca a mulher nesse lugar do afetivo, da subjetividade, do cuidado, do afeto. Tudo isso é construído, tá, gente? A mulher não é nada disso por natureza. Todo mundo é igual por natureza, também no sentido da capacidade de ter afeto e demonstrar afeto, né? Não tem isso da mulher mais afetiva. Isso é uma coisa construída socialmente, inclusive com um marco nessa época aí. E é também uma época em que as grandes instituições científicas das nações, dos países, que têm um grande poder político, são os observatórios astronômicos. Se a gente parar para olhar o século XIX, gente, a gente tem um monte de observatórios astronômicos poderosíssimos em cada um dos países do mundo, inclusive no Brasil. O nosso Observatório Nacional, que fica ali em São Cristóvão, é do século XIX. Né? E aqui a gente está vendo o observatório astronômico mais importante do mundo na época, já vou dizer por quê, que é o Observatório de Greenwich. Nessa época, Greenwich ganha simplesmente o grande privilégio de marcar a hora zero do mundo. Nessa época que o fuso horário, né, onde a gente marca o fuso horário, é a partir de Greenwich. Então, isso dá um grande poder nacional, essas medidas geopolíticas. A Terra se torna um globo que mede as suas horas a partir de um mesmo referencial. Antes não era assim, pensem bem, antes não era assim. Claro, você tem um mundo internacionalizado, você precisa medir a hora a partir de um mesmo referencial. Esse referencial é Greenwich. Quem não gostou nada? Os franceses, que já têm uma rixa com os ingleses há muito tempo, teve a maior briga, os franceses queriam, mas a Inglaterra já era mais poderosa nessa época e ganhou a hora zero, né? O marco aí de Greenwich, quando a gente vai lá, tem aquela foto, um pé de cada lado, né? Que ali fica o meridiano de Greenwich, né? Que justamente foi ganho nessa época. E por quê? Porque em Greenwich a gente tinha telescópios muito precisos. E para a gente marcar a hora certa, a gente precisa observar os céus. É a partir da observação dos céus que a gente marca a hora certa. E aí, esses telescópios observavam a hora, e essa hora ia até o centro da cidade e ficava exposta naqueles grandes relógios das estações de trem. Porque não tinha isso, cada um tinha seu relógio. Era o relógio da estação de trem que trazia a hora certa de Greenwich. Então, o tempo, a marcação do tempo era uma coisa fundamental que dava muito poder às instituições científicas. Então, gente, aí está, de novo, instituições científicas que têm um grande apelo social. Todo mundo frequentava Greenwich, todo mundo ia lá, tem um grande jardim, é um lugar lindo. Então, um grande apelo social para trazer a confiança da ciência por parte da sociedade, grandes telescópios, né, medidas precisas, instrumentos, a grande exposição universal, objetividade como critério. Tudo isso é uma construção, de novo, para que a imagem da ciência seja percebida pela população de uma maneira confiável, como parte da construção do progresso, ou seja, de um mundo melhor. Então, é assim que a confiança na ciência é conquistada. Agora, a gente chegou num momento difícil para a ciência. Quem já viu Oppenheimer? Quem já viu Oppenheimer sabe, né, que esse aí foi um momento difícil, porque os cientistas se juntaram lá no projeto Manhattan secreto, ninguém sabia o que eles estavam fazendo lá, e quando a sociedade viu,
né, que nessa data aí, essa aí é a revista Life, que é uma revista publicada no dia 20 de agosto de 1945, quando a sociedade viu, eles tinham feito uma bomba atômica. Né? Aí, claro que a imagem da ciência ficou bem abalada. Essa revista começa a contar tudo, é uma revista popular, né? E começa a contar tudo do que era o Projeto Manhattan, e aí tem alguns trechos interessantes aqui, que eles falam assim: de repente, aqueles professores distraídos com suas teorias da relatividade e suas fórmulas intermináveis, tiraram seus casacos pretos de alpaca e, do dia para a noite, vestiram a túnica do super-homem. A túnica do super-homem, né? Que pode simplesmente destruir o mundo. Então, era uma coisa que estava deixando as pessoas preocupadas, né? Depois que eles viram tudo o que tinha acontecido em Hiroshima e Nagasaki. O Vaticano desaprovou, veja, o Vaticano desaprovou e lembrou de Da Vinci, que suprimiu a sua invenção do submarino original por causa dos danos que isso poderia causar. Ou seja, não deveriam os cientistas ter feito a mesma coisa ao saber que eles estariam fazendo uma bomba atômica, né? Einstein vem a público dizer que se arrependeu. Isso aí não fica claro no filme, né? Porque o Einstein foi um dos signatários da carta para o Franklin Roosevelt, indicando, reforçando a necessidade de fazer a bomba atômica, mas depois que ele viu o que aconteceu, ele se arrependeu. Ele diz: eu não deveria ter assinado aquela carta. E ele vem a público, se arrependeu. Ele fala aí, ó, eu cometi um grande erro na minha vida quando escrevi aquela carta. Né? Então, ele então se arrepende, existe uma grande comoção, né? A ciência ela passa a ser feita de uma maneira, dessa forma aí que a gente chama de Big Science, né? Que é o quê? Em um conglomerado de atores muito poderosos que envolvem cientistas, centros científicos, militares, estados nacionais e que precisam de fomentos muito, muito grandes de recursos, vocês imaginam, para fazer a bomba atômica, né? Então, isso dá origem à Big Science. Aqui no Brasil, fazendo um pequeno parênteses, é justamente nessa época, 1951, em que surge o CNPq, a CAPES, o INPA, o CBPF 49. Por quê? Big Science. A gente estava querendo também fazer ciência dentro dos padrões da Big Science, porque o Brasil achava, era um almirante, que era o presidente, o Álvaro Alberto, um almirante, e o Brasil achava que tinha material radioativo. Então, a gente ia conseguir desenvolver a tecnologia nuclear aqui. E é por isso que surge o CNPq, a CAPES, o INPA e o CBPF. Primeiro o CBPF, depois os outros. Bom, fechando parênteses. Quanto tempo eu tenho ainda? Só para ver os próximos séculos. Ai, meu Deus do céu, tem que ir rápido. Então, depois, começa, então, a corrida espacial. Né? Logo depois, a gente sabe que a Segunda Guerra acaba, começa a Guerra Fria. Isso aparece um pouco no filme, né? Já tem elementos de Guerra Fria, mesmo na decisão de atirar a bomba atômica. Começa a Guerra Fria, e com a Guerra Fria, a corrida espacial. A União Soviética sai na frente, lança o Sputnik, e depois os Estados Unidos vão correr atrás com a viagem do homem à Lua. Né? E aí, tem uma questão aí interessante, que é o seguinte: todos os discursos do Kennedy, quando ainda era candidato, e depois, quando se elegeu presidente, fazem referência ao projeto de levar o homem à Lua e trazê-lo de volta a salvo. Por quê? Ele mesmo diz isso nos discursos. Porque é preciso devolver a confiança de que a ciência e a tecnologia vão nos levar a um futuro melhor. É preciso devolver essa confiança à população, confiança essa que tinha ficado abalada por causa da bomba atômica. Então, a corrida espacial, claro que ela se insere na lógica da Guerra Fria, tem uma série de elementos, mas ela também é uma maneira de reconquistar a confiança da sociedade na ciência e na tecnologia que tinha ficado abalada com a bomba atômica. Né? Então, o homem chega na Lua, aí tem uma questão, né, que o homem chega na Lua, isso a gente não fala muito, no mesmo ano que tem Woodstock, né, o grande festival de rock alternativo Woodstock, e que tem também uma série de
manifestações contra a Guerra do Vietnã e manifestações pelos direitos civis nos Estados Unidos. Por que eu estou dando esse contexto, né? Porque, como eu disse, a ciência, a partir dali, a Big Science, ela demanda uma grande quantidade de recursos. Como ela demanda uma grande quantidade de recursos, é preciso que esses recursos sejam aprovados no Congresso Nacional. Para que eles sejam aprovados no Congresso Nacional, é preciso que a população esteja minimamente de acordo com a priorização desses recursos, certo? Então, existe já uma questão política sobre prioridades de aplicação de recursos para a ciência e para a tecnologia, certo? Bom, então a opinião pública importa. E o que estava acontecendo naquele momento? O homem pisou na Lua em 1969. Nesse mesmo ano, você tinha a contracultura. Nesse mesmo ano, você tinha movimentos fortíssimos contra a Guerra do Vietnã. Inclusive, movimentos contra a Guerra do Vietnã que diziam que a Guerra do Vietnã tinha utilizado a ciência e a tecnologia de uma maneira ruim, porque as pessoas estavam vendo as consequências daquilo no povo vietnamita. Eram imagens terríveis da Guerra do Vietnã, né? Então, tinham movimentos fortíssimos no mundo todo, maio de 68, 69, contra a Guerra do Vietnã. Além disso, nos Estados Unidos, você tinha os movimentos pelos direitos civis, que era um movimento negro, né, liderado um pouquinho antes por Martin Luther King, e aqui já liderado por um outro pastor que trabalhava com Luther King, e que, no dia do lançamento de Apollo 11, levou, lá no campo de lançamento de Apollo 11, um movimento negro com carroças puxadas por mulas, dizendo: nós somos pelo movimento contra a pobreza e queremos que esse dinheiro todo que vocês estão investindo aí seja investido para combater a pobreza no mundo. Imagina a foto, tinha um foguete lá e as mulas. Né? Então, foi um movimento interessante, mas para vocês verem o clima da época. Esse clima de contestação fez com que a própria NASA resolvesse inverter as suas prioridades em relação à corrida espacial. Veja só, não se tratava de abandonar a pesquisa voltada para o espaço. Isso continuava. Satélites, por exemplo, eram fundamentais e foram fundamentais para tudo que eu vou dizer daqui para frente. Mas levar seres humanos ao espaço deixou de ser prioridade. Por isso que a corrida espacial só levou seres humanos ao espaço até 1972. É importante a gente saber isso, por quê? Porque hoje em dia tem várias teorias negacionistas dizendo que o homem nunca foi à Lua. Já viram isso? Dizem que é uma criação de Hollywood. E essa teoria negacionista diz o quê? Que uma das provas disso é que ele nunca mais foi depois de 72. Não é? Se ele foi à Lua mesmo, por que ele não continuou indo? Como disse o Obama, né, quando um astronauta perguntou isso para ele, por que a gente não vai mais? Ele falou, a gente já foi. Então, já foi, tá bom, já deixamos, já simbolizamos isso, agora temos outras prioridades. Então, houve, nesse momento, uma inversão de prioridades. Essa inversão de prioridades da NASA fez com que a NASA, mas não só a NASA, aí tem vários centros científicos no mundo todo, mas é porque eu estou falando aqui da NASA, então, é simbólico dessa inversão de prioridades, em que a NASA passa a olhar para a Terra. Se chama, o artigo científico do historiador da ciência que fala disso, do Eric Conway, se chama Down to Earth. Ou seja, agora a gente vai olhar para a Terra. Também quer dizer fincar os pés no chão. Down to Earth. Né? Então, a gente vai olhar para a Terra. E a NASA passou a utilizar todas aquelas tecnologias, computadores, satélites, para estudar a Terra, a atmosfera, a meteorologia, a geologia, todas essas ciências integradas que fundaram um novo campo chamado Ciências do Sistema Terra. E essas ciências do Sistema Terra, todas integradas, que levaram à descoberta do aquecimento global. Então, nos anos que se seguiram, uma série de pesquisas foi avançando, até que cada vez mais cientistas em cada vez mais lugares do mundo estavam chegando à mesma conclusão. O planeta está aquecendo por causa da ação humana. Isso aí, em 1988, isso aí tinha um negócio animadinho, mas acho que não está funcionando. É porque isso aí fica animadinho, vocês já viram?
fica tudo vermelho, assim, vai aquecendo, aquecendo. Bom, e aí o que aconteceu? Em 1988, um físico da NASA, que dirigia um instituto da NASA, chamado James Hansen, ele dá um depoimento no Congresso dos Estados Unidos, dizendo que a onda de calor que tinha feito nos Estados Unidos naquele ano deveria ser, sim, por causa já do aquecimento global. Além disso, o que acontece? Além disso, vários cientistas começam a chegar a essa conclusão, cada um com um modelo diferente, eles resolvem unificar todos esses modelos descobertos ao redor do mundo em uma entidade científica comum, fundada em 1988, chamada IPCC, Painel Intergovernamental das Mudanças Climáticas, que existe até hoje na ONU, que é quem diz todo ano que o planeta está esquentando cada vez mais por causa da ação humana. O IPCC foi fundado em 1988. Diante disso, o que as partes, né, os países que fazem parte da ONU, da Convenção do Clima, resolvem fazer? Uma grande reunião mundial para fazer alguma coisa diante disso. Aonde é essa reunião? No Rio de Janeiro. Né? Eu participei. Gente, vocês não imaginam o que era a Eco 92. Um negócio assim, parecia que o mundo ia mudar amanhã, que a revolução já ia acontecer, uma coisa linda, todo mundo junto para defender o planeta. Era uma coisa assim, impressionante, realmente muito forte. E o que aconteceu de lá para cá? Piorou muito. Então, tem alguma coisa muito esquisita aí. Porque aqui vem, né, a virada da história que eu estou contando até aqui. Que de lá para cá parecia que estava tudo indo, né? O progresso. Vamos em direção a um futuro melhor. Ciência, tecnologia, futuro melhor. Estava tudo indo. Teve o episódio da bomba, mas a gente conseguiu correr atrás. A corrida espacial, o homem foi à Lua. Que beleza. E até que a gente chega no momento que a gente descobre, pela ciência mesmo, né, que a gente vive um momento complicado aí, que o aquecimento global ameaça a existência humana no planeta. A gente faz uma reunião global para resolver o problema e depois tudo começa a andar para trás. Claro que tem uma série de fatores, mas um desses fatores é o negacionismo. O negacionismo que não é de agora, que foi construído nos anos 90, logo depois da Eco 92. Essa historiadora da ciência, que eu gosto muito dela, Naomi Oreskes, pesquisou isso e viu que o negacionismo foi criado em think tanks, ou seja, instituições de pesquisa privadas distantes das universidades, financiadas pelas indústrias de petróleo, que, obviamente, seriam as mais afetadas, caso a gente realmente resolvesse combater o aquecimento global, né? Ia ter que diminuir radicalmente o uso de combustíveis fósseis. Então, as empresas de petróleo, que seriam as mais afetadas, resolvem fazer o quê? Quando os fatos implicam políticas que nós não desejamos, a gente tem uma solução fácil: negar os fatos. Então, elas resolvem investir, fomentar o negacionismo com uma estratégia muito inteligente. Elas dizem o seguinte: não adianta ir contra o consenso científico. O consenso científico já é grande demais. A gente vai semear a dúvida. A gente vai tentar fazer com que o consenso científico apareça para a população como se fosse ainda uma controvérsia. Para isso, é preciso que a gente forme especialistas do outro lado. Para quê? Para a gente poder dizer para a população que tem dois lados. Não, não é todo mundo que acha isso, não. Tem dois lados. Até hoje, muita gente acha que tem dois lados. Né? Vocês devem conhecer, enfim, quem não pesquisa o assunto, né? É realmente como isso passa para a população. Esses dois lados não quer dizer que o aquecimento global não esteja acontecendo, porque isso aí é o termômetro que mostra. O que a teoria protocientífica fomentada por esses grupos negacionistas é a de que o aquecimento global está acontecendo, mas não é por causa da ação humana. Seria por causa de variabilidades naturais, isso acontece mesmo, então a gente não precisa fazer nada, né? Então, eles formam esses especialistas em semear a dúvida, né, que são justamente aí espécies de negacionistas aí, que a gente vê nas redes sociais, mas que são formados nesses think tanks, muito bem financiados. Aí
o pessoal que nunca foi à Lua, cloroquina, etc. Até que realmente todos esses movimentos conseguem minar a confiança na ciência e esse pacto entre ciência e política que parecia vir avançando desde aí com altos e baixos, claro, mas desde o Iluminismo, chegando a meados do século XX, com uma relação entre ciência e sociedade em que a sociedade confia na ciência e na tecnologia como caminho para um futuro melhor, né? E, nesse momento, isso é colocado em xeque. E isso é colocado em xeque, aí chegando nos desafios atuais, que eu prometi, né? A ciência e a tecnologia diante dos grandes desafios do nosso tempo. Isso aparece muito em algumas áreas, não em todas as áreas, mas em algumas áreas onde o atrito entre tecnologia e sociedade é muito mais profundo. Uma delas, o mundo do trabalho. O mundo do trabalho é uma área fundamental para a questão da confiança na ciência e da tecnologia. Por quê? Porque as pessoas olham para as novas tecnologias, o que elas pensam? Vai roubar meu emprego. Né? Hoje, até a gente, professor, olha para o ChatGPT e fala, vai roubar meu emprego. Né? Não vai, gente. Não vai. Mas que dá um medinho, dá, porque o que aquele ChatGPT faz é brincadeira. Né? Então, nós, professores, acho que ainda não. Mas pessoas que trabalham na área, por exemplo, de assessoria, produção de texto, produção, por exemplo, isso aí. Se eu coloco um texto no ChatGPT, ele me dá isso aí. Né? Então, vai que eu tenho, sei lá, uma assessora que fazia isso para mim. Está em risco. Né? No caso, não, foi eu mesmo que fiz, mas está em risco. Então, o mundo do trabalho é uma dessas áreas. A área da comunicação, claro, redes sociais, tem a questão do discurso de ódio, todo esse problema democrático que está sendo gerado por causa das redes sociais. Além disso, como eu disse, a área ambiental e a área da saúde, das doenças, das vacinas. A gente acabou de ver na pandemia como foi problemático a opinião... Passar para a opinião pública o que precisava ser feito em termos de vacina, máscara, distanciamento social, muita gente tomando cloroquina, né, como eu coloquei ali, que é um tipo de negacionismo que foi muito grave no Brasil, mais até do que o movimento antivacina. A gente costuma dizer, mas isso é ignorância, as pessoas não têm educação suficiente. Não é, gente, tem nada a ver com ignorância. Primeiro, em vários países do mundo com grau de escolaridade elevadíssimo, o movimento antivacinas é fortíssimo. Segundo, todas as pesquisas que mostram que cloroquina, antivacina, têm uma aderência muito maior entre as pessoas com nível superior do que entre as pessoas que só têm ensino fundamental. Não tem nada a ver com ignorância. A classe mais negacionista no Brasil, se a gente for pensar em termos da cloroquina, que não tem eficácia comprovada, foi qual? Os médicos. É super difícil passar no vestibular de medicina, não tem nada de ignorância. Né? Então, é outro problema. Qual é o problema? Aí é a minha hipótese, né? Eu escrevi meu livro para isso. Eu aqui não botei... tá aí. Eu escrevi meu livro justamente para mostrar isso, que é o quê? Esse lugar tem depois, vou retomar aqui, desde a Segunda Guerra. Depois da Segunda Guerra, a ciência e a tecnologia conquistaram um lugar muito relevante para a tomada de decisão política. Né? Por exemplo, algumas instituições surgiram ali, como a Organização Mundial de Saúde. Ela foi fundada em 1948. Como o quê? Como uma instituição de especialistas, de experts. Esses especialistas, eles fazem o quê? Eles se reúnem para fornecer pareceres embasados para a tomada de decisão política. Ou seja, um político não pode tomar uma decisão da sua cabeça. Ele tem que tomar uma decisão baseado no parecer de um especialista. Isso é uma visão que surge no pós-guerra em algumas áreas. Na saúde, como eu falei, e também no meio ambiente. Você tem o IPCC, né? E aí você tem o quê? Os especialistas que dizem como tomar a decisão política. Então, isso vem se fortalecendo desde o pós-guerra, até chegar a um momento em que você precisa negar a posição dos especialistas. Para quê? Para recusar as soluções políticas que decorrem daquela decisão dos especialistas, daquele parecer dos especialistas. Então, é exatamente aquilo que eu falei. Aquele que
quer recusar algumas políticas que devem ser implementadas a partir dos fatos descritos pela ciência, eles têm uma saída fácil: negar os fatos. Então, o negacionismo ele não é uma ignorância, não é uma burrice. Ele é um movimento organizado para contestar a posição tradicional dos especialistas, dos experts, né? É por isso que eu gosto desse diagnóstico da crise da expertise. Eu publiquei durante a pandemia esse artigo na revista Piauí, falando disso, para a gente entender melhor o que estava acontecendo ali na pandemia, né? Então, eles recusam a opinião dos experts por razões políticas. Então, aqui é que eu volto à minha questão inicial. A gente vive uma crise da relação entre ciência e política, em que tudo isso que foi construído, conquistado ao longo de 3 séculos, está sendo colocado em questão. Por quê? Porque a gente vive um tempo histórico de mudanças sem precedentes. O nosso tempo histórico não é um tempo qualquer. Afinal de contas, não foi em qualquer tempo que a humanidade teve sua existência ameaçada por um resultado afirmado pela ciência, que é o aquecimento global antropogênico. Né? Então, a humanidade hoje tem, sim, a sua existência ameaçada por um problema que a ciência está nos dizendo que é um problema. Então, quem não quer admitir esse problema vai fazer o quê? Negar a ciência. Entendem? Como a gente está nesse momento intrincado da relação entre ciência e sociedade, entre ciência e política? Então, o negacionismo vem daí, os ataques à ciência vêm daí, muitas vezes a desvalorização do nosso trabalho como professores, como cientistas, vem daí, e é importante a gente entender isso, claro, para a gente se municiar melhor, e a gente defender a ciência. É vago isso, é pouco. Eu diria que a gente precisa reconquistar uma visão de ciência e tecnologia que nos permitam voltar a conquistar corações e mentes de que essa ciência e tecnologia podem, sim, nos levar a um futuro melhor. Obrigada. Obrigado, professora Tatiana. Bom, a gente tem aqui ainda 10 minutinhos da sessão, a gente vai abrir para pergunta, talvez umas 2 no máximo. Queria dizer que a gente tem vários elogios à palestra no chat do YouTube, pela transmissão. Se alguém tiver alguma pergunta... Eu, com esse óculos, não enxergo nada, Diogo. Pode fazer uma rodada. Umas trezinhas, assim, uma rodada. Depois eu respondo tudo junto, fica mais fácil. Boa tarde. Primeiro, parabéns pela palestra, professora Tatiana. Faz com que a gente faça assim, algumas reflexões. E nas reflexões que eu estava fazendo durante a sua palestra, uma delas, ela vai num foco, assim, dentro do que você está trazendo, até que ponto realmente nós da ciência estamos com uma visão crítica da nossa formação e até que ponto a nossa formação também não pode ser um impacto na credibilidade da sociedade ao que nós representamos também, que eu acho, assim, não sou conhecedora da linha histórica disso, mas acredito que nos seus estudos talvez encontre um viés também, uma reflexão dessa. Da formação, né? Sim, da formação. Mais alguma pergunta? A gente, conforme a professora Tatiana combinou, a gente pode pegar 3 perguntas e ela responde ao final. Boa tarde, professora Tatiana. Eu sou um professor universitário, casado com um professor de educação básica. E ouvindo a senhora falar, a minha grande dúvida foi a seguinte: tá bom, nós estamos diante do negacionismo, estamos diante desse movimento organizado, mas como é que a gente consegue conversar a respeito disso
com as pessoas que estão formando o futuro, com os professores de educação básica. Como é que a gente fala disso com eles para que, de fato, possa haver esse movimento, então, de combate efetivo ao negacionismo e de reconquista das pessoas para a ciência? Como é que a gente fala isso para as pessoas? Obrigado. Mais uma pergunta. Nossa última pergunta. Não? Então, professora Tatiana. Bom, então, gente, sobre a formação, né, é claro que eu acho que tudo isso, né, que a gente colocou aqui significa que a gente tem que repensar radicalmente os nossos currículos, né? Em primeiro lugar, eu sempre sou aí uma militante contra essa divisão muito rígida em disciplinas que nós temos, né? Então, todas essas questões que eu coloquei aqui, por exemplo, elas envolvem matemática, física, meteorologia, sociologia, filosofia, história, é tudo interligado. Então, se a gente continuar na nossa formação, separando os conhecimentos nessas caixinhas, vai ser muito difícil que a gente consiga estar formando realmente um cidadão crítico, né, capaz de ter essa compreensão ampla do mundo que está à sua volta e dos problemas que a gente enfrenta e dos quais a ciência participa. Né? Então, eu acho que essa é uma questão fundamental que eu vejo na formação e porque ela está obsoleta é justamente por causa dessa separação em caixinhas. Né? Então, eu acho que a gente precisa rever isso. E a questão que você coloca sobre os professores, é claro que é fundamental. Né? Os professores, né, nós aqui, né, temos um papel muito importante, principalmente na educação básica. Agora, eu acho que, normalmente, a gente coloca também muito peso nos professores, né? Porque até quando a gente fala assim, mas o problema do negacionismo é um problema da educação, a educação brasileira vai muito mal, isso é um senso comum, não sei se vocês já ouviram, no meu meio todo mundo fala isso. Esse negacionismo, essa ignorância que reina hoje, fake news é porque o pessoal é ignorante, tem que melhorar a educação. Acaba que a culpa sempre cai nos ombros de quem? Nossos, né, dos professores, como se fosse um problema, né, da educação, ou seja, dos professores. E não é bem assim, né, gente? Esse é pelo contrário. É claro que os professores, né, a formação de professores, o trabalho que a gente faz nas escolas, levar tudo isso em consideração é super importante, mas é uma questão que vai muito além do trabalho nas escolas, dos professores. Tem a ver com a nossa organização social, tem a ver com a democracia, tem a ver com a maneira como a gente está lidando com essas instituições que fazem a mediação na democracia. A democracia não é só votar no governante de 4 em 4 anos e esquecer lá. Democracia tem a ver com instituições, tem a ver com estar sempre, né, participando, transparência, e com instituições. Essas instituições que eu falei aqui, por exemplo, a Anvisa. A Anvisa é uma instituição de experts. Durante a pandemia, a Anvisa estava sob ataque, porque queriam que a Anvisa receitasse a cloroquina para a Covid, deixasse colocar na bula. Né? Isso é uma instituição democrática, porque é uma instituição que faz com que a Anvisa resistiu bravamente, que faz com que os governantes não possam fazer qualquer coisa da cabeça deles, mudar a bula do remédio. Não, peraí, gente. Tem a Anvisa, tem o Conitec, tem instituições. Então, eu acho que a resposta é mais ampla, sabe? Ela tem a ver com o fortalecimento, e para que elas se fortaleçam, claro que elas precisam se repensar também e se atualizar, mas ela tem a ver com o fortalecimento das instituições. E dentro do fortalecimento das instituições, a escola é uma delas, obviamente, é uma importantíssima. Mas eu acho que esse é um problema que a gente vive do ponto de vista de todas essas instituições que são essenciais para a democracia e que vêm sendo, sim, desgastadas e atacadas por tendências antidemocráticas, que estão fortes no mundo de hoje, infelizmente, e que a gente precisa, portanto, fortalecer as instituições para fortalecer a democracia. Então, obrigado, professora Tatiana. Foi um prazer tê-la aqui conosco. Obrigado. Obrigada, gente.